As baixas temperaturas nas madrugadas e manhãs, especialmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, acendem um alerta para quem sofre com as doenças respiratórias e também as doenças do coração. Durante o inverno aumenta em 30% o risco de infarto. E para a gente entender melhor por que isso acontece, a gente chama agora a nossa amiga Rafaela Lourenço, que está do lado de um cardiologista, não é isso, Rafa? Boa tarde para você. Isso mesmo, Eduardo. Boa tarde para você, Letícia, todos que nos acompanham. Muita atenção com a saúde, então, neste friozinho agora do inverno, né? Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Cardiologia, isso no ano passado, as internações, Eduardo, pelo infarto, então, por infarto, aumentam em até 150% no Brasil durante essa estação mais fria do ano. Só que para entender melhor, né, o que acontece com o nosso organismo, como se precaver, também prevenir essas questões, eu converso agora com o doutor Eurico de Freitas, cardiologista, e vai explicar um pouco melhor para a gente. Doutor, qual que é essa relação, então, das doenças cardiovasculares com o inverno? Uma boa tarde para o senhor. Então, o que acontece? O frio, ele faz com que a pele tente equilibrar esse frio, esquentar. Então, a pele, nós temos alguns transmissores que recebem esse frio, e eles acabam liberando algum hormônio, principalmente a adrenalina, que é um potente vasoconstritor. Então a adrenalina, ela diminui o calibre dos vasos. Isso faz com que o coração precise trabalhar mais, fique mais taquicárdico, ele faça mais força, o coração tem um gasto energético maior. Então, se eu pegar um paciente que tem um entupimento de artéria, às vezes ele não sabe que tem, é como se esse entupimento aumentasse no frio pela essa vasoconstrição. Nada mais é do que a diminuição do calibre desse vaso. Então, por exemplo, você tem um entupimento de 80%, 90%, no frio, pela essa vasoconstrição, esse entupimento aumenta. Então, a gente tem muitos casos de infarto, a mais de derrame, né, de AVC, por isso. Você sabe que a taxa de mortalidade no inverno, ela aumenta entre 20% e 30% no infarto, dos acidentes vasculares cerebrais. Então, essa, mais ou menos de forma resumida, é o que ocorre no frio. Então, o ideal, o que é? Que você se agasalhe bem, as extremidades, as mãos, os pés, né? Que você se alimente de forma adequada, com caldos, né, quentes. E uma coisa importante, que se hidrate bem. Por quê? No frio, normalmente você tem uma sensação de sede diminuída, principalmente os idosos, que normalmente já têm uma dificuldade de se hidratar de forma adequada. Então, principalmente, por que ocorre isso? Porque o sangue, se desidratando, o sangue fica mais viscoso, como se ele ficasse mais grosso. Isso facilita a formação de trombo, que é um coágulo, que esse coágulo pode entupir, ajudar esse entupimento que às vezes a pessoa tem e não sabem que tem. Então, precisa ter cuidado no frio. Muito cuidado, então, né, doutor? Ainda com relação a essas medidas de prevenção, o senhor falando da alimentação, a hidratação principalmente, e se aquecer. Tem uma faixa etária, a partir de que idade que a gente tem uma atenção maior também durante esse período do ano, ou não é válido para todos? Na verdade, é válido para todos. Você tem paciente com 40 anos que morre de infarto, como você tem um de 80. Mas os idosos, principalmente após 65 anos, 70 anos, eu acho que o cuidado precisa ser maior, porque muitas vezes ele já é um indivíduo mais frágil, né? Então, um cuidado especial para os idosos. E quanto à prática física, né, tanto do esporte, as atividades físicas no dia a dia, tem que ter um cuidado maior também durante o inverno? Então, ela deve ser continuada, mas com esses cuidados do aquecimento, né? Porque, por exemplo, a gente sai 6 horas da manhã para correr, temperatura 10, 12 graus. A gente sabe que essas alterações ocorrem em temperaturas principalmente abaixo de 13 graus, né? Então, quando você vai com 10, 11 graus, correr às 6 horas da manhã, como eu faço, precisa ser bem aquecido. Então, você pode pôr luva, gorro, lógico que durante a atividade física você vai se aquecendo, né? Aí você vai tirando, mas daí seu corpo já esquentou um pouquinho. Essas modificações que a gente comentou no início já não vão ocorrer. Então, um cuidado deve ser feito, principalmente nos idosos, mas no jovem também.
Tá certo, doutor, muito obrigada pelas informações. Então fica a questão da orientação não só para as pessoas idosas, mas também para as pessoas mais jovens. Não deixar então de se exercitar, mas prestar muita atenção com essa questão da hidratação, a boa alimentação e também se aquecer, principalmente agora neste inverno. Eduardo e Letícia, eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações e as orientações, sempre importante. Rafa, boa tarde. Cuidado, vale para todo mundo, hein? Todo mundo.